Mas abra sua Bíblia lá em Abacuque. Diz agora, Aati Bambambam. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Para facilitar para você, está antes de Sofonias. Não ajudou? Está depois de Naum. Abacuque, um profeta menor. É por isso que o livro é pequenininho, não é porque ele era baixinho. É porque o livro é pequenininho. Amém? Diz assim, Abacuque, capítulo 3, verso 17. Abacuque 3, verso 17. Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Sabemos, Deus, que é uma noite especial que Tu preparaste para cada um de nós. Não estamos aqui fruto somente de um convite humano, ou porque, de certa forma, viemos para cá para buscar uma bênção, buscar algo sobre as nossas vidas. Estamos aqui porque, primeiramente, o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós. E é por esse motivo, Deus, que nós colocamos diante do Senhor um coração sedento, que anseia, que almeja pela Tua presença. Assim como diz o salmista, assim como a corça anseia pela corrente de águas, assim nós ansiamos pela Tua presença. Então fala conosco de uma forma especial e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é Vivendo pelos Olhos da Fé. Nós passamos pelo nosso projeto de vida e eu sei que você anotou muitos planos, muitos sonhos, alguns deles, em nome de Jesus, já começaram a se cumprir sobre a sua vida. Você durante essa semana já começou a dar inúmeros testemunhos, mas isso ainda é muito aquém daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Só que essa palavra ela vai muito além do que só o que nós anotamos no nosso projeto de vida. Ela vai muito além de qualquer perspectiva nossa, porque ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda assim nós estamos aqui para declarar que existe um Deus que rege as nossas vidas. Um Deus que nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, porque nós olhamos pelos olhos da fé. Olhar pelos olhos da fé e viver pelos olhos da fé fala de um bordão conhecido principalmente no meio cristão, que fala de algo que quando nós esperamos, algo que de certa forma é complicado, difícil, impossível aos olhos humanos, se torna algo que nós conseguimos contemplar, se não somente pelos olhos da fé. E essa palavra tem tudo a ver com isso, porque tem base a um versículo que está lá em Hebreus, que é a exatidão e o significado do que significa a fé. A fé, diz a palavra, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela é uma certeza que é colocada dentro dos nossos corações, que ainda quando as coisas não estão indo da forma como nós planejamos, sonhamos ou idealizamos, ainda assim, os nossos olhos que não consigam ver, ainda assim os olhos espirituais, a certeza que há entre nós de que algo vai dar certo porque Deus deu a sua palavra. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Ele haverá de cumprir. E é por esse motivo que os nossos olhos da fé, eles conseguem, ainda que os olhos naturais não vejam, eles conseguem contemplar as coisas de Deus acontecendo. Se você hoje está nesse nível de vida, chegou aqui e os teus olhos naturais têm se distanciado daquilo que Deus preparou, que você prepare hoje os teus olhos espirituais para ver o que o Senhor já está fazendo.
o que Ele vai fazer durante essa semana, o que Ele está mexendo, como nas entrelinhas Ele está trabalhando. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre a realidade do profeta Abacuque, e fala sobre a realidade de Judá. É um livro que é um dos mais curtos da Bíblia. É um livro curto, mas não por ser curto que ele deixa de ser um livro poderoso, porque ele traz uma mensagem profunda. Mas é interessante que, assim como vários livros e apresentações de profetas, ele não começa com uma exaltação a Deus. E não só ele não começa com uma exaltação a Deus, como ele não começa também com Deus trazendo promessas ao seu povo que ansiava pela sua presença. Ele começa já com uma posição de Abacuque questionando a Deus, apresentando para Deus indagações. Abacuque, ele começa já dizendo: até quando, Senhor? Logo no verso 2, clamarei eu e tu não me escutarás. A Bíblia diz que ele vê violência, ele fala violência, ele começa a indagar a Deus dizendo: o iníquo, ele prospera, ele age de injustiça, ele age com corrupção, e tudo que é para mais pior tem acontecido, e ainda assim, Deus, eu tenho clamado com o Senhor, e eu só ouço do Senhor o seu silêncio. Às vezes nós precisamos perceber isso na nossa vida, que às vezes a gente começa a clamar. Talvez você esteja vivendo essa realidade hoje, uma realidade difícil, complicada, e você começa a clamar a Deus, declarar talvez isso, violência a Deus, eu preciso de uma resposta, e às vezes Deus ele se cala, e é nesse momento que às vezes o silêncio de Deus ele fala mais do que qualquer outra palavra. E é nesse silêncio de Deus que nós temos que começar a perceber o que Deus está falando nas entrelinhas, só que ele indaga a Deus e se enche de pergunta. Deus, por que eu haverei de ser subjugado por esse povo? Por que acontece dessa forma? E aí Deus ele se permite responder, porque Deus é assim. Quando você fala com Ele, pode não ser da sua forma, mas Deus ele responde. E aí Deus começa a responder a Abacuque, dando uma direção para ele, que aconteceria algo, mas não era aquilo que Abacuque estava preparado para receber. Deus dá uma direção que eles seriam subjugados, que eles seriam tomados pelos caldeus, aqueles que na sua representatividade passariam a ser os babilônios. Eles seriam subjugados por um povo iníquo, pior do que eles. Então ele faz um clamor a Deus e Deus dá uma resposta, mas não era a resposta que ele esperava, mas era a resposta que ele precisava. Quantas vezes a nossa vida tem agido dessa forma? Nós temos clamado a Deus e Deus dá uma resposta e nós não entendemos como a resposta de Deus, porque às vezes não é a resposta que nós esperamos, mas é a resposta que Deus quer dar e Ele sabe que é a melhor resposta que Ele tem para você. Nós precisamos entender esse silêncio de Deus e a forma dele também de falar com cada um de nós. E Abacuque fala: Senhor, como o Senhor pode usar alguém pior do que nós até para nos corrigir? E Deus responde novamente, mostrando para ele, talvez o que seja a grande chave desse livro do profeta Abacuque, que ele diz assim no capítulo 2, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela vista, nós não vivemos pelo nosso planejamento, nós vivemos pela fé que temos em Deus, que no final Ele faz se cumprir a sua vontade. Mas é interessante, e eu já vou começar a pregar, ainda nem comecei a pregar, fique tranquilo que eu vou ser rápido, no máximo a gente sai daqui 11h30 da noite, tá bom? Só que Deus, Ele dá essa indagação, essa direção, responde a Abacuque, e aí Abacuque termina esse livro com esse verso, com esses versos que nós acabamos de ler. Estão entre os últimos versos desse terceiro capítulo, porque o livro só tem 3 capítulos. E aí Abacuque se apresenta de uma forma extraordinária, com uma mudança extremamente diferente. E aquele profeta que começou cheio de queixas, indagações, porquês diante de Deus, ele declara: ainda que a figueira não floresça, ainda que nada daquilo que eu planejei dê certo como eu planejei, todavia eu me exaltarei, e eu me exultarei, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
ainda que nada daquilo que eu coloquei no meu projeto de vida dê certo, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus. E é por isso que isso tem muito a ver conosco. Abacuque, ele entendeu isso, mesmo cheio de perguntas, ele começa com essa caminhada da sua fé, nesses começos, cheio de indagações, direções contrárias àquilo que era a voz de Deus. Deus, ele responde a ele não da forma que ele imaginava, com respostas difíceis, complicadas, mas ele chega no local de plena confiança em Deus, declarando: Deus, ainda que seja toda essa forma que você planejou, eu só preciso entender que eu dependo de Ti, eu confio em Ti, e se eu confio em Ti, os Teus planos não podem ser frustrados, ainda que os meus sejam frustrados. Ele entende o propósito. E é por isso que Deus quer nos ensinar a viver pelos olhos da fé. Como é que eu posso viver pelos olhos da fé? Primeiro, pelos olhos da fé, nós não deixamos que as queixas abalem a nossa confiança em Deus. Irmãos, eu fui muito confrontado essa semana. Eu tenho várias pessoas que fazem serviços terceirizados para mim. E tem uma pessoa que faz serviço terceirizado que essa semana, segunda-feira agora, foi fazer uma entrega para mim e um outro meu cliente. E essa pessoa, ela tem um carro que é um carro de transporte e tudo, que é uma Kombi. E quando ela estava voltando, essa pessoa estava voltando desse meu cliente de fazer a entrega que eu havia solicitado para que fosse feito, que ele estava voltando desse cliente, o carro dele foi apreendido porque estava com o licenciamento. Foi uma longa história, foi algo que na compra deu um problema e o carro foi apreendido. Engraçado que ele me ligou depois falando e ele não explicou nenhum dos trâmites, ele só falou: entreguei tudo que eu fiquei de entregar, só estou com um probleminha aqui para resolver. Eu falei: que problema? Ele falou: meu carro foi apreendido. Ele não falou como eu voltei, porque ele foi apreendido na BR. Ele não falou se ele pegou um Uber, se ele gastou mais, se ele ia ter que tirar o carro. E ontem eu encontrei com essa pessoa de noite, e ela falou para mim: eu ainda não consegui tirar o carro, mas amanhã qualquer coisa eu dou um jeito e vai dar tudo certo, porque quando eu cheguei lá, eles não me atenderam e disseram que o tempo já tinha acabado para solicitar, eu teria que voltar no outro dia, pagar a multa, pagar o licenciamento e retirar o carro. E aí ele ainda me disse, eu falei: por que apreenderam? Por que você não pagou o documento? Aí ele falou: porque na hora estava fora o sistema, não conseguiram pagar. E aquilo chamou a minha atenção, eu nem tratei com ele sobre isso. Sabe o que chamou a minha atenção? Eu não vi nenhuma murmuração. Eu não vi alguém que começou talvez questionar: poxa, se eu não tivesse feito serviço para ti, ou se de repente não tivesse acontecido isso. Eu vi um homem alegre, e ele é um homem de Deus. Eu vi um homem alegre declarando a paz, ele é quadrangular também, a paz e feliz, e vai dar tudo certo, vou pegar lá. E aquilo me confrontou. É aquele momento: se tudo der errado conforme eu planejei que desse certo, ainda assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Às vezes por uma pequena situação, uma situação que você passou hoje, e é natural, irmãos, às vezes a gente fica mal, não gostar de algo. O que não é normal é a gente viver pela murmuração, viver num ambiente ruim. Acordar já de manhã falando: vai dar errado, vai dar errado. E não é que vai dar errado. Jó disse: o que eu temia me sobreveio. O que eu antecipei, o que eu preparei, vai começar a acontecer. Nós precisamos nos posicionar melhor, porque pelos olhos da fé, nós não vamos deixar nenhuma das queixas que nós temos. E entenda, você tem queixas que são reais. Tem gente aqui que tem problema de saúde, que está complicado, que eu sei que está difícil, e você teria todos os motivos para reclamar, para se queixar. Tem gente aqui que está vivendo os piores anos da sua vida no que diz respeito a financeiro. Tem gente que está vivendo uma guerra no seu casamento, na sua família, algo na tua vida, e as coisas não estão legais. Você tem motivos de sobra para dizer: Deus, eu não aguento mais isso não. Violência, eu não aguento mais isso. Mas eu creio que você vai sair daqui de forma diferente, dizendo: Deus, ainda assim que nada dê certo como eu planejei, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 1, 2 ao 4 diz assim:
Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque, ele começa o capítulo com uma queixa. Senhor, até quando? Eu sei que tem muitas pessoas aqui, talvez, que a sua oração diante de Deus, nos últimos anos ou nos últimos tempos, tem sido essa: Senhor, até quando? Abacuque, ele se sente abandonado, um profeta, mas abandonado, injustiçado e cercado de maldade, cercado de pessoas iníquas, cercado de violência. A Bíblia diz que ele vê violência, ele vê corrupção, ele vê juízo distorcido. E olha o que é interessante, essa violência que Abacuque fala, violência do original, ela é ramás. Ramás, que significa essa violência, é um juízo pervertido, é um juízo indevido, é um juízo de valores, é um subjugamento, é uma situação vexaminosa, é algo que eles não mereciam. E ele declarava: Senhor, até quando? Quantas pessoas estão dessa forma? Senhor, até quando? E ele fala assim: por essa causa que nada acontece, Deus. É como se ele dissesse: Deus, tu não estás vendo o que eu estou vendo? E Deus, ele está vendo, meus irmãos. Deus está vendo a tua situação, está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua guerra. Só que ele fala, é por esse motivo que a lei se afrouxa, que no original quer dizer, é uma lei que existe, mas ela se torna inútil, porque é uma lei que não é cumprida. É aquele momento de extrema injustiça, que nós não entendemos porque isso acontece como acontece. E aí ele ainda sente nesse momento Deus em silêncio. E quantas vezes nós nos sentimos assim? E talvez a nossa oração e a nossa conversa com Deus tenha sido que nem a dele: Senhor, por que tanto sofrimento? Ou talvez você esteja até quando conversa com Deus falando: Senhor, por que os maus prosperam? E por que os justos só sofrem? Por que só comigo acontecem essas guerras? Senhor, até quando eu vou enfrentar situações como essa, esperando a tua resposta, e tu estás em silêncio? E aí eu queria te dar um alerta: cuidado com o espírito murmurador nesse momento, porque é disso que se trata esse tópico. Ele fala que sobre pelos olhos da fé, não deixamos com que as nossas queixas, as nossas reclamações e as nossas murmurações abalam a fé que nós temos em Deus, que é aquele que resolve os nossos problemas. Quando não cuidamos da forma que nós falamos ou agimos, as queixas, elas podem nos transformar na nossa vida algo que nós chamamos de incredulidade. E a incredulidade abala de toda forma a nossa fé. A incredulidade é aquele momento que, ainda que alguém te diga que vai dar certo, por você não olhar circunstâncias favoráveis que dizem que vai dar certo, você às vezes até abre a boca sobre a sua própria vida dizendo: vai dar errado, eu não acredito que vai dar certo, eu não acredito no seu Deus, eu não acredito mais que Deus vai fazer algo bom. Às vezes a gente reclama porque eu perdi tal pessoa, Deus, porque eu bati o carro, porque aconteceu uma situação desfavorável. A gente precisa começar a ver o copo meio cheio, meus irmãos, menos copo meio vazio. Um dia desse, uma pessoa, um tempo desse, já tem 2 meses, não me pagou até agora, bateram o meu carro. Graças a Deus não aconteceu muita coisa. Eu consertei, era roda, era um paralama, uma situação. E a pessoa me reclamou de todas as formas, quase que eu falo assim: epa, não foi tu que bateste no meu carro? Pelo amor de Deus, para de reclamar, cara. E aí eu falei: meu irmão, olha a situação, eu estou vivo, você está vivo, nada aconteceu de errado, tivemos problemas materiais aqui, está complicado, mas Deus está no controle, poderia tudo ter sido muito pior. Até carro a gente tem para dizer que bateu. Você está conseguindo entender
que se a gente fosse realmente muito grato a Deus, a gente hoje estaria agradecendo pelo projeto de vida de 2024 e não estaria tão preocupado porque ainda não deu certo o projeto de vida de 2025. Mas quando você olha o seu projeto de vida de alguns anos atrás, você vai perceber que Deus já foi fiel e você nem percebeu. Que Deus já cumpriu muito do que Ele já havia prometido e muito do que você clamou, hoje já se tornou realidade, que a gente só era para estar agradecendo, mas a gente já pulou de nível, a gente já quer outras coisas. Você notou como a gente é? Nós somos dessa forma, só que Deus está agindo nas entrelinhas. Ele não é nosso funcionário para que Ele, todos os passos que Ele tenha que dar, Ele tenha que te comunicar. O principal, ele não rejeitou a oração de Abacuque, ele ouviu e respondeu a Abacuque. O que nós precisamos fazer hoje só é abrir o nosso coração. Só permita que as queixas não bloqueiem você de perceber que Deus está trabalhando no silêncio. Número 2, pelos olhos da fé, nós enxergamos o propósito até nas circunstâncias ruins. É o que eu falei para vocês, basicamente é perceber que nem sempre só a grama do vizinho é tão verde, que aquilo que Deus nos deu já é abençoado. É olhar para o nosso copo e perceber que ele não está meio vazio, ele está meio cheio, porque eu sempre olho com uma perspectiva otimista de que se eu sou filho de Deus, Deus tem um controle sobre a minha vida, e se Deus tem um controle sobre a minha vida, Ele sabe muito bem o que Ele faz. Irmãos, você foi comprado por um alto preço, o preço de sangue. Uma vez que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente não tem mais controle sobre ela. Nós não pedimos a Deus para, Deus, devolve a minha vida que agora eu vou tomar conta dela. Deus só diz para você, deixa que eu sei a forma certa que eu te cuido. Eu sei como eu cuido da tua família, eu sei como eu cuido da situação dos teus filhos, eu sei como eu cuido da tua situação financeira, eu cuido da tua vida. Talvez nós precisemos hoje mudar esse porquê, esses questionamentos. Por que Deus? Por que Deus? Que tal mudar para que Deus? Para que eu tenho passado por isso? Por que Deus? Eu sei que eu sou o teu filho, um filho amado. Eu sei que eu sou um filho cuidado pelo Senhor. Eu sei que tu tomas conta da minha vida. Então, se eu sei que tu tomas conta da minha vida, eu só sei que é questão de tempo de tu agir em meu favor e tu me responderes. Se eu sei que é questão de tempo, então deixa eu te perguntar, Deus, para quê? Qual é o objetivo? O que eu tenho que aprender? Onde eu tenho que mudar? O que eu tenho que agir? Porque às vezes está dentro de nós. Às vezes Deus está escancarando uma guerra, uma situação nessa, dizendo, meu filho, minha filha, muda, transforma a sua vida, deixa eu transformar, deixa eu tocar. Mas nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus. E é por isso que pelos olhos da fé nós enxergamos o propósito, até mesmo quando as situações não estão muito legais. No verso 5 e 6 diz assim, vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos. Admirai-vos, porque realizo nos nossos dias uma obra que não crereis, quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. A resposta de Deus surpreende Abacuque. Surpreende Abacuque porque não é o que ele esperava, porque Deus estava falando o seguinte, eu vou levantar os caldeus, um povo cruel, impiedoso, mas vai disciplinar Judá, vai corrigir Judá, vai corrigir vocês, Abacuque. Eu estou levantando alguém que é pior do que vocês, para corrigir vocês. Vê se isso faz sentido. Mas Deus tem seus caminhos, tem suas formas de agir. Deus às vezes tem que tratar com alguns de nós na nossa soberba. Sabe, irmãos, quantas vezes Deus tratou na minha soberba? Eu acho lindo quando a gente começa a se sentir muito pavão, crescer muito, levantar muito, empinar muito o nariz. Deus às vezes tem que nos colocar no nosso devido lugar. Para quê? Para que nós possamos encontrar a resposta dele sobre a nossa vida. Para que a gente volte para o prumo, para que a gente volte para o caminho que ele preparou para cada um de nós.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo, bate palma aí, só para eu saber. Amém. Era só para você acordar. Amém, irmãos? Às vezes Deus usa circunstâncias que são inesperadas para cumprir os seus planos. Esse era um chamado de atenção ali a Abacuque, ao povo de Judá. Ele diz assim: vede, olhai e maravilhai-vos. Olha, vocês vão se maravilhar, porque vocês não esperavam o que eu ia fazer, mas no final vocês vão conseguir entender o que eu tenho preparado para vocês. Você já sentiu talvez dessa forma? Porque Deus chama Abacuque para perceber uma obra divina que está acontecendo, mesmo que ela pareça incrível, ou que ela pareça talvez inacreditável. Porque às vezes você olha para a sua vida no espelho e você fala: Deus, não faz sentido, eu vivo para o Senhor, olha o que está acontecendo. Aí Deus, Ele te faz um convite, fala hoje nessa noite: ei, vem e vê. Parece que não vai dar certo, mas se eu disse que vai dar certo, porque vai dar certo. E no final de tudo isso, você só vai declarar: eu estou maravilhado com o que Deus fez sobre a minha vida. É isso! E assim que acontece. Você já deve ter passado por isso e está até passando talvez. Sabe aquele ditado popular: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Parece quando mais venho para a igreja, parece que as coisas, tem gente que quando se converte fala assim: poxa, eu pensei que eu ia me converter e ia dar tudo certo. E às vezes as coisas começam aparentemente desandar. É Deus que está trabalhando sobre as nossas vidas. Mas Ele não está parado. Nas entrelinhas Ele está trabalhando. Às vezes a gente fala: Deus, me dá força. Aí Deus te dá um monte de problema para resolver. Só que quando você passa por esses problemas, aí você se sente mais forte. Quem hoje fala assim: Deus, eu não aguento mais tanto problema, manda solução, Deus. Quem está se sentindo assim? Porque às vezes a gente acorda assim, às vezes eu me acordo assim, irmãos. Às vezes eu, ao invés de reclamar com Deus e queixar com Deus, às vezes eu vou falar com a minha esposa, falando: caramba, as coisas estão pesadas, parece que é muita coisa, a cabeça parece que está para explodir. E aí é quando Deus fala para a gente: ah, você queria ser forte, está aí a quantidade de problemas. Aí você fala: Deus, me dá paciência, Deus. Eu brigo no trânsito, eu chuto o papagaio, o cachorro, eu xingo o vizinho, eu tenho briga. Você tem briga na rua, na vila, tem briga no trabalho. Você não tem cara de bem-vindo, tem cara de mal-vindo. E aí você fala: Deus, eu já entendi, eu sou o problema. Aí você entendeu isso, aí você fala: agora me dá paciência. Aí Deus coloca mais pessoas que vão testar a tua paciência. Quanto mais eu falo para Deus, Deus dá paciência, mais Ele coloca pessoas que tiram a minha paciência. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando sobre as nossas vidas, é assim que Ele age. É assim que Deus trabalha sobre as nossas vidas. E às vezes a gente pede fé para Deus. E é quando Deus nos dá alguns desertos para que a gente venha passar e a gente possa ser sustentado somente pela fé que há nele. Aí você não tem como recorrer a nada senão a fé em Deus. Deus não está contra nós, Ele está nos moldando. E foi nesse contexto que o Senhor declarou a Abacuque: o justo viverá pela fé. É nesse contexto. As coisas não estão legais. É nesse contexto que você vai declarar: o justo vive pela fé. Eu vivo pela fé, eu não vivo pela vista. Eu vivo pelo que eu creio em Deus. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu creio no Deus que eu sirvo e as coisas vão começar a acontecer. E número 3 e último: pelos olhos da fé, nós escolhemos depender de Deus, mesmo quando nada parece favorável. Às vezes parece que nada parece favorável. Às vezes a aparência do que acontece conosco é um tempo difícil. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui, qual é a minha oração quando algo difícil acontece. Todas as vezes que acontece, a gente fez uma viagem, agora há poucos dias, na verdade há um mês atrás. Irmãos, dessa viagem foi tanta doença na minha família, todo mundo adoeceu. Eu fui o único, graças a Deus, que não adoeci, mas meus filhos adoeceram, minha esposa adoeceu. Foi um rebuliço
Graças a Deus, no final tudo deu certo, voltamos, depois minha esposa adoeceu, só que aí eu sempre faço uma oração que eu quero testemunhar a você. Eu falo, Deus, o momento bom passou, mas essa é uma declaração que se o momento bom passou, o ruim também vai passar. E esses dias teve uma pastora amiga minha que eu vi que ela postou na internet, os filhos doentes, ela falando, ó Deus, está puxado, mas glória a Deus, e ela exultando no nome do Senhor, e eu falei, minha amiga, quero te dar uma palavra que Deus sempre me dá, o momento bom passou, mas o ruim também vai passar. Eu te dou essa palavra hoje, meu irmão, nesse local. Eu não sei como está a tua vida, mas se está no momento ruim, eu quero te dizer que o momento bom passou. Eu sei, Deus sabe, é difícil, é complicado, mas eu já declaro, porque isso é uma certeza, que se o ruim passou, isso é sinal de que também, se o bom passou, isso é sinal também que o ruim vai passar. Amém? Segura nas pontas, segura firme. Abacuque 3,17, que é o texto que nós lemos, diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Bora para o 19. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Era só uma explicação. Essa é a declaração do nosso coração, meus irmãos. Essa é a declaração de quem entendeu que pelos olhos da fé nós escolhemos depender de Deus, mesmo quando nada parece ser favorável sobre as nossas vidas. Depois de Abacuque passar pelo vale das perguntas e das respostas difíceis, Abacuque ele faz uma das declarações mais extraordinárias que existe na Bíblia. Senhor, ainda com tudo isso complicado, eu me alegro no Senhor. O Senhor é meu Deus no momento bom, na doença, na guerra, na luta, na felicidade, na abastança, na conta financeira que está cheia, no banco que está já ligando pelo contrário, que estou devendo. Não interessa qual é a condição, independente da minha condição ou circunstâncias, eu me alegro no Senhor. Eu estou bem hoje aqui, eu me alegro no Senhor. Eu estou mal hoje aqui, glória a Deus, glória ao Senhor, porque eu me alegro no Senhor, mesmo nos tempos difíceis. O que é isso? É gratidão diante de Deus. Em tudo dai graças. A Bíblia não diz dei graças por tudo, ela diz em tudo. Ela não está falando para você dar graças a Deus pela tua doença. Ela não está falando para você dar graças a Deus por a doença de alguém que você ama. Ela não está falando para você dar graças a Deus por um problema. Ela está dizendo que enquanto você estiver no problema, na guerra, na doença, na adversidade, você dá graças, você glorifica a Deus, dizendo, Deus, ainda que eu esteja no momento desfavorável, todavia eu me alegro no Senhor. É isso! Só que esse cenário é interessante, e ele é um dos cenários mais fortes da Bíblia, porque ele declara, talvez o pior momento da situação de um ser humano. Ele declara aqui nesse texto, qual é a realidade pior do que uma pessoa pode ter na sua vida naquela época. Mas você sabe quais são as realidades que você passou. Na pior realidade, no pior cenário de escassez possível, ele escolhe confiar a Deus. Porque ele entende pela palavra que o justo viveria pela fé, não pela sua vista. Ele pela vista, pelos olhos espirituais, ele conseguia contemplar a voz de Deus e a presença de Deus. Sabe por quê? Nós precisamos ter fé. Anote isso no seu coração. A fé nem sempre vai mudar talvez uma situação desfavorável na nossa vida, mas ela sempre vai mudar a nossa posição diante da situação. Não sei se você entendeu. A fé que você tem em Deus nem sempre vai ser suficiente para mudar a tua situação, porque às vezes Deus cura e às vezes Deus não cura.
Às vezes Deus ele nos dá o que nós pedimos e às vezes Deus ele não dá. Mas em todas as vezes a fé muda o nosso coração no meio dessa circunstância. É quando você vê alguém que está passando por um momento difícil, mas você vê a pessoa alegre, que nem eu falei do rapaz que é meu amigo, que ele também é pastor. Eu falei do rapaz que é meu amigo e que presta serviço para mim. Ainda no momento difícil, as pessoas podem acreditar que era um momento muito ruim para as suas vidas, mas ele fala: todavia eu me alegro no Senhor, porque a minha posição de fé faz eu acreditar em Deus, que Ele muda qualquer coração que eu possa ver meu de queixa diante dessa situação. A partir de hoje, ainda que Deus não mude a tua situação, mude você perante essa situação, porque isso demonstra a nossa fé. A fé, ela enxerga promessas, mesmo quando os olhos só veem impossibilidades. E para finalizar, eu queria ler um texto com vocês, Hebreus capítulo 36, que diz assim, deixa aí pastor, Hebreus capítulo 36, já vou finalizar. Está aí o pastor? Não está aí? Eu estou sem óculos. Hebreus capítulo 36, eu botei para pegar 2 segundos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Pô, pastor, eu já achei aqui também, mas... Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas diz: por que necessitais de paciência hoje? Para quê? Para esperar aquilo que Deus está fazendo sobre a sua vida. Porque o justo não vive só pelas coisas boas que acontecem, o justo simplesmente vive pela fé. E ele espera com paciência no Senhor, porque ainda que não dê certo como ele planejou, ele se alegra em Deus. O que essa palavra está dizendo é: você está passando por esse momento difícil, então paciência, segura as pontas, fica tranquilo, eu estou chegando lá, as coisas estão chegando para acontecer, mas ainda que elas não aconteçam, a nossa posição de fé mexe com o coração de Deus. O choro não mexe com Deus, mas a fé mexe com Deus. Glória a Deus, e Deus está trabalhando em teu favor, amém. E para finalizar, ainda que nada dê certo, ainda assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Fique em pé no seu lugar.